o nosso espírito de fé para desfrutar essa união que temos contigo, numa união orgânica do que é divino com o que é humano. Senhor, nós confiamos no Senhor, não em nós, totalmente em Ti, para que Tu nos dês a palavra, a expressão e as expressões que precisamos para descarregar o encargo desta sinopse. Senhor, Te buscamos de todas as maneiras e pedimos que o Teu sangue precioso nos limpe novamente. Cobre esta reunião, Senhor. Guarda-nos todos numa atmosfera de paz, onde Tu possas falar conosco novamente os mistérios do reino de Deus. Te dizemos, Senhor, que nossos ouvidos estão abertos, nossos olhos estão abertos, nosso coração está voltado. Senhor, tira todos os véus para que possamos ver estes mistérios. Obrigado, Senhor, porque Te agrada revelar esses mistérios a nós nesses últimos dias. Senhor, eis-nos aqui novamente. Dependemos da Tua misericórdia e graça. Sê conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bem, esta também é uma reunião especial, que na verdade estava designada para o irmão Benson, mas por causa das circunstâncias das quais todos nós temos conhecimento, ele não pôde estar aqui, e isso caiu então para mim e para o irmão Andrew darmos esta mensagem no lugar dele. Portanto, espero que todos vocês não fiquem desapontados, mas antes orem. Esta tarde e esta noite, nós vamos formar uma linha sobre o reino de Deus. Um assunto muito grande nas Escrituras e na economia de Deus. O que vou fazer nos próximos 40 minutos, 45 minutos, eu gostaria de começar compartilhando algo não da sinopse, mas tanto quanto possível daquilo que preparei no meu espírito, uma visão resumida e espero que completa do reino de Deus no aspecto da vida. Espero que depois deste compartilhar, a sinopse já esteja praticamente coberta. E aí então poderemos ler por ela. E depois disso, eu ainda gostaria de ter algum tempo, alguns minutos, para terminar a minha mensagem, a última mensagem, porque eu sinto que em alguns assuntos eu deixei de falar sobre as aplicações de lidar com o nosso coração, especificamente com relação aos jovens e os novos, e aqueles não tão novos, não tão jovens, e os velhos também. Eu tenho um encargo nesse sentido. Portanto, vamos começar, eu espero que vocês me suportem. O que precisamos ver, irmãos, é o aspecto intrínseco, o significado intrínseco do reino de Deus. Agora, para dizer algo assim, nós temos que voltar para ver o que os cristãos em geral percebem quando aquilo que eles chamam de reino de Deus. Há diversas visões, desde visões absurdas até algumas que são mais, podem ser mais cridas doutrinariamente falando. Há pessoas em geral que são muito ignorantes, eu diria que a maioria dos crentes, eles creem que o reino de Deus é alguma coisa, uma utopia material e física. Então é como algo que vai aparecer algum dia. Mesmo os modernistas pensam assim.
como se um novo mundo surgiria, vieria e seria chamado de reino de Deus. Eles pensam, alguns deles pensam que o reino de Deus é os céus, ou algo assim. Um lugar onde nós iremos, ou um lugar que virá para nós. Isso não está errado, irmãos? Como que vocês não dizem sim? Vocês creem nisso, por acaso? Estão vendo? Porque eu preciso falar sobre o reino. Então, é claro, vocês têm aqueles mais avançados que diriam, bem, o reino veio ou se aproximou quando o Senhor Jesus veio para a terra, como ele disse. De qualquer maneira, as pessoas, especialmente os judeus, o rejeitaram. Por causa disso, aquele reino de Deus, entre aspas, de alguma maneira está suspenso, não sei aonde, está suspenso em algum lugar. E agora, em vez disso, nós entramos numa era da dispensação da igreja, chamada assim, onde o reino temporariamente não está aqui. Então nós estamos aqui vivendo na era da igreja. E então um dia o Senhor Jesus voltará e ele receberá o reino de Deus da parte do Pai e trará esse reino para a terra de alguma maneira. E todos os reinos desta era se tornarão um reino para Cristo. Algo mais ou menos assim. O que vocês acham disso? Bem, normalmente há algo de verdade aí e algo que não é verdade nesse tipo de ensino. Como veremos, hoje estamos na era do reino. Oh, você vai dizer, é isso aí. Na sua realidade, não na sua manifestação ainda, mas com certeza na sua realidade, na vida da igreja adequada e no padrão para o que oramos, para que o Senhor leve a cabo isso em sua restauração hoje. E então, é claro, há pessoas que creem que o reino é o reino vindouro. Depois da tribulação, etc., todas essas coisas, no livro de Apocalipse, o reino virá, o reino milenar. Também é correto isso, num certo sentido, mas há um reino do futuro. Temos que perceber que o reino atual, o reino presente, o reino de hoje, não é algo material ou físico, e tampouco é algo temporário no futuro. Para isso, irmãos e irmãs, precisamos de revelação. Precisamos ter os olhos abertos. Assim, irmãos, na sinopse aqui nós vemos que esse tipo de revelação divina, esse tipo de entendimento do reino de Deus exige uma revelação divina. Portanto, precisamos muito de um espírito de sabedoria e de revelação para ver essas coisas. Bem, primeiramente, temos que perceber que este reino de Deus tem o aspecto da vida e tem o aspecto da autoridade. É claro, ser um reino, sendo um reino, automaticamente isso implica um tipo de reinado. Nós vamos ser reis para quê? Para reinar, para governar. Isso implica algo governamental, implica um tipo de administração. Tudo isso é verdade. De fato,
temos algarismo romanos número 3 aqui, que diz que o reino de Deus é uma esfera na qual Deus reina, até mesmo uma esfera material na qual Deus reina sobre o seu povo e exerce a sua autoridade para realizar sua administração governamental. É verdade isso. Sem a autoridade, sem o trono de Deus, sem Deus reinar e governar, não haveria reino. E na mensagem desta noite nós veremos que isto tem tudo a ver com subjugar aquela grande rebelião do universo, que é a rebelião de Satanás. Mas, nesta tarde, gostaria de chamar a atenção de todos vocês para este aspecto da vida do reino. E porque é algo de vida, a partir do ponto de vista da vida que nós vamos tocar o elemento intrínseco relacionado ao reino de Deus. Eu pessoalmente creio que este ensinamento do reino na restauração do Senhor deve ser colocado como um dos ensinamentos mais altos, clássicos e profundos neste ministério. E eu creio que provavelmente não haja ninguém mais, nenhum outro lugar, onde esse ensinamento seja ensinado, onde tal entendimento do reino exista. De longe não deve haver nada parecido. Irmãos, nós estamos num lugar tremendo, nós realmente somos abençoados por receber tal visão que vem diretamente do coração de Deus com relação ao seu próprio reino. Bem, que é o reino de Deus? Bem, esse reino foi pregado como evangelho nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, certo? Especificamente no livro de Mateus. Contudo, aqui, no livro de Marcos, também vemos uma versão concisa deste reino. É claro, nós temos que discernir as diferenças entre o reino de Deus e o reino dos céus. Agora, eu não vou tocar nesse tema, mas vocês precisam conhecer. E também há um gráfico tremendo, maravilhoso na versão restauração, que mostra a diferença entre esses dois. Todo aquele que quer estudar a questão do reino deve discernir essa diferença. Mas hoje, o que queremos mostrar com relação ao reino de Deus é através dessa parábola maravilhosa. Parábola do semeador e da semente. É chamado os mistérios a respeito do reino. E ela foi falada pela própria boca do Salvador. Portanto, temos de crer que se quisermos conhecer o reino, o mistério do reino, devemos entender essa parábola na maneira mais intrínseca dela. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ou o evangelho desse reino de Deus, fala a respeito de uma semente. E, por implicação, uma semente com vida, caso contrário não é uma semente. Sobre uma semente ser semeada na terra, com o objetivo de quê? De que ela brote, cresça, se desenvolva, floresça, dê frutos, produza frutos, até que ela seja uma ampliação, um crescimento numa expressão plena de tudo que a semente é, certo? Todos sabemos isso, certo? Portanto, o Senhor usa essa parábola
E nesse momento vamos esquecer aquelas questões sobre o tipo de solo e isso e aquilo. O que estamos vendo, amados santos, é que um dia, neste universo, tal semente veio, tal semente apareceu nesta terra, porque semente é para a terra, semente não é para os ares, semente é para ser semeada na terra. Portanto, tal semente apareceu na raça humana, no mundo. Que semente, que é essa semente? Essa semente é Deus encarnado. Isso é uma semente com uma casca exterior que representa a humanidade. E ela tem um miolo que é a vida interior que representa a divindade. Tal semente veio. E essa semente, sabemos, é o único homem-deus, Cristo Jesus. Ele veio, aparentemente, para fazer isso, fazer aquilo, realizar isso, realizar aquilo, como vimos, tantos atos que ele fez. Mesmo nesse pequeno livro de Marcos. Mas, na verdade, se você tiver a visão, você perceberá que todo o tempo ele estava fazendo uma só coisa. E isso era semear essa semente. Tudo que ele fez foi com vistas a semear-se a si mesmo, como aquela semente homem-deus, na terra escolhida de Deus, que são os eleitos de Deus, o povo de Deus. Portanto, ele veio. E eu diria até que enquanto ele estava na terra por aqueles 33 anos e meio, num certo sentido, ele estava semeando. Mas, mesmo assim, aquele semear foi um processo. Por quê? Porque aquela semente estava passando por um processo. O processo de quê? Que processo? Tinha a divindade por dentro, tinha a casca humana por fora, de carne e sangue, ou seja, a sua humanidade, mas ele ainda tinha que adquirir o viver humano para incluir naquela semente. Portanto, a formação de um homem, todo esse processo ainda estava prosseguindo para aperfeiçoar a semente. E então, a semente tinha que morrer. E de fato, ele foi semeado, segundo João 12, ele foi semeado na terra e morreu. E mesmo aquela morte, primeiro passou pela crucificação, depois o sepultamento no túmulo, foi um processo para que a semente se tornasse disponível, para que a semente se tornasse completa. Essa semente passou por um processo, adquirindo o viver humano e incluindo nele a crucificação, ou a morte toda inclusiva. E então, depois do sepultamento, essa semente ressuscitou. Portanto, o elemento da ressurreição foi acrescentado a essa semente. Amém? Vocês estão orando por mim ainda, irmãos? Amém. E então, não apenas isso, mas essa semente, ele ainda ascendeu aos céus de uma maneira secreta ao Pai. Aquela ascensão foi incluída nessa semente. Agora, na noite do dia da ressurreição, ele veio, a semente veio. E eu lhes digo, essa semente não é a mesma semente que veio em Mateus 1 ou em Marcos 1. Agora essa semente passou por um processo. Agora essa semente é uma semente completa e perfeita. Agora essa semente tem tudo o que é necessário para levar a cabo a economia de Deus. Essa semente veio e
traz a si mesmo e soprou-se nos discípulos, certo? Através daquela única semeadura, a semente entrou dentro de um monte de solo humano, entrou no espírito deles, dos discípulos. Eles representam a todos nós. E a partir daí, a semente que entrou naquele solo, ela foi quebrada novamente e começou a crescer de novo. Ela já havia sido partida e cresceu em si mesmo. Agora ela foi partida em 12 ou em 120, e depois 4.000, 5.000, e hoje bilhões de terras, de terreno, e está crescendo da mesma maneira em todos eles. Ele encontrou o terreno, e nós somos esse terreno, nós somos o solo. Hoje, essa mesma semente, que é o próprio reino de Deus, num homem-deus individual, Jesus Cristo, depois de ter passado por todo esses processos, foi semeada em você e em mim. Agora, esse reino, a história desse reino ainda não terminou. Essa semente tem de crescer novamente em nós. Só que dessa vez não é em uma pessoa só, mas em milhões. Ele tem de crescer, ela tem de desenvolver-se. É por isso que é muito importante que nós lhe forneçamos o melhor solo disponível e a melhor condição do nosso coração disponível, porque é aí que essa semente cresce. E quando ela cresce, eu lhes digo, ela se desenvolve, e esse crescimento e esse desenvolvimento é o progresso do reino de Deus. Enquanto ele cresce, ela cresce, o reino cresce. Enquanto essa semente se desenvolve, o reino se desenvolve. Enquanto essa semente amadurece, esse reino amadurece. Eu lhes digo, enquanto essa semente floresce, o reino está florescendo. E lhes digo que um dia, enquanto essa semente dá fruto, o reino está dando fruto. Em outras palavras, é algo que vem de dentro para fora, algo do nosso espírito, passando pelo nosso coração, nossa alma, e um dia, até mesmo no nosso corpo físico, a semente crescerá e se desenvolve e dá fruto. Por fim, vai se tornar uma expressão plena daquela única semente. Vocês veem isso? Da única semente, para quê? Para o pleno crescimento numa plantação. 1 Coríntios fala que nós somos lavoura de Deus. É aí que Cristo é produzido. É aí onde todo o solo humano, ou seja, em nós, é plantado. Um dia, eu lhes digo, virá a colheita. Primeiramente, os vencedores. Então, a maioria dos crentes. Tudo que for, não importa. Aquela colheita virá. E eu lhes digo que isso será a manifestação do reino de Deus. Como o irmão Lee compartilhou conosco, olhando para o Novo Testamento, nos 4 evangelhos, você tem a semeadura da semente. E então em Atos, você tem a propagação dessa semente. Essa semente propagou-se, espalha-se. E nas epístolas, fala do crescimento e desenvolvimento da semente. E em Apocalipse,
você tem o quê? Você tem a colheita dessa semente. Mas eu diria que há diversas partes, há partes diferentes. No milênio, você terá o desenvolvimento pleno da semente. Mas não termina aí. Na Nova Jerusalém, você terá o desenvolvimento consumado dessa única semente de vida. Portanto, agora você sabe de onde vem a Nova Jerusalém. Ela vem de uma semente. Aleluia! Eu lhes digo, no novo céu e na nova terra, com as nações adequadas ali, tendo a Nova Jerusalém como centro, com o trono de Deus e do Cordeiro ali, eu lhes digo, isso é o reino de Deus em sua expressão consumada. Mas lembre-se, isso não apareceu assim do nada, isso não aconteceu de repente. Isso começou com aquela única semente, que foi semeada e está crescendo. Amém? Agora, eu vou colocar isso coloquei de uma maneira muito calma, mas dentro de mim eu estou muito empolgado. Eu gostaria de estar pulando aqui. Eu tenho uma semente que pula, daquelas. Vocês não estão felizes? Eu lhes digo, isto é a economia neotestamentária de Deus. Agora, quero dizer algo mais. Que, o crescimento desta semente é muito interessante. Eu me referi a isso ontem à noite. Eu sempre, por alguma razão, não é algo que eu estou pensando, que é aquela... Pensem que aquela semente estivesse aqui e cai num solo e de repente ela, plum, se torna uma planta, dá frutos, etc, etc. Não, não é assim. Eu lhes digo, a semente, ela precisa de terreno, de terra. E as pessoas vão falar, mas sem terra pode crescer, mas só por um curto tempo. O que é necessário em alguns dias para crescer e depois, sem terreno, sem terra, ela morre. A semente precisa de terra e a terra é criada para a semente, como Deus ordenou. Portanto, nós somos a terra criada por Deus, a boa terra. Deus nunca fez terra ruim, Deus só fez terra boa. Os espinhos e as pedras vieram da queda. Deus fez uma terra boa, para Ele mesmo ser semeado nessa terra, como a árvore da vida e para ser comida. Portanto, o Senhor teve que vir e cuidar de todos os problemas, mas por fim, Ele voltou para sua intenção e propósito originais, que ainda é semear-se no solo humano. Agora, uma vez que essa semente é semeada no solo humano, você precisa de duas coisas. Número um, você precisa da luz do sol, precisa do ar. Estão vendo? Precisa de tudo isso. Você pode semear a semente na terra, se colocar num lugar escuro, ela não cresce. É necessário a luz do sol, é necessário o ar. Ou seja, o próprio Deus triuno. É o próprio Senhor, certo? O Pai, sabemos, Ele é o fazendeiro. E nós sabemos que para essa semente crescer em nós precisamos do quê? Precisamos diariamente, a cada momento, respirá-lo como o ar. Qual é a palavra? Como é que é a palavra que fala? O quê? Aeróbico. Ser aerado. Para o solo ser aerado. Ou seja, revolver o solo. Revolver o solo para receber um ar puro. Nós precisamos estar recebendo o brilho do sol o tempo todo. Oh, como eu o amo! Como eu o adoro! O meu fôlego, meu fôlego de vida, minha luz do sol. Esse hino foi escrito por alguém que conhecia a semente. Né? Quem escreveu aquele hino? Eu não me lembro agora. Foi o Charles Wesley? Não sei. Bom, de qualquer maneira, isso por um lado é assim. Mas por outro lado, para essa semente crescer,
precisa se cuidar do solo. Essa foi a mensagem ontem à noite. Para que a semente não seja impedida e atrasada no seu crescimento. Para que ela possa crescer normalmente, saudavelmente. E ouçam, o que me toca mais é que, por fim, veja, se uma planta cresce do solo, eu perguntaria, ei, essa originalmente era uma sementinha desse tamanho, como é que uma coisa desse tamanho se torna algo desse tamanho ou desse tamanho? Com frutas penduradas nela. Da onde veio? Certamente não veio só dessa sementinha. Eu lhes digo, a maioria daquela planta vem do solo. O solo se tornou a planta. O que estamos falando? É o que o irmão Andrew vai falar para vocês. Falou dos genes. Eu lhes digo que dentro dessa semente tem todas a programação genética que decide como que essa planta vai se aparecer em forma, em cor, em cheiro, no tempo, em tudo. Está tudo programado na semente, não há problema. Mas essa semente sozinha não vai expressar isso tudo. Ela precisa do solo, dos nutrientes do solo, dos elementos do solo. Ou seja, ela precisa da nossa humanidade. Eu lhes digo, o Senhor precisa se mesclar, se entremesclar com a nossa nova humanidade. De fato, usando a humanidade como elemento primordial para crescer esse reino. Essa planta do reino. Amém? Então o que vocês veem é verde, é amarelo, é vermelho. Isso é decidido pela genética. Mas o que está ali é o solo humano. Que é isso? Isso são as virtudes humanas expressando os atributos divinos. Através do entremesclar da divindade com a humanidade. Estou certo ou não? Eu lhes digo, essa pequena parábola nos mostra o mesclar de Deus com o homem, produzindo um homem-Deus corporativo, que inclui todos nós, que temos essa semente do reino em nós, crescendo, desenvolvendo-se, florescendo e dando fruto. Vocês veem isso? Eu vejo isso, vocês veem? Aleluia! Agora, depois de vocês terem visto isso, o que você pode fazer? Eu lhes digo, você tem que dizer, Senhor, cresce em mim. Senhor, faz o que tu tens que fazer para que tornar o meu solo bom, para que tu cresças. Amém? Senhor, faz o que for necessário. Eu não posso apressar o crescimento, mas eu posso retardá-lo. Hoje eu lhes digo, irmãos, o destino de todo o universo depende da condição do nosso coração. Isso é sério. Não crescer é algo sério. Não é a questão de você se tornar mais espiritual, num certo sentido, nem é uma questão de você ser um vencedor, mas é uma questão de Deus ganhar esse testemunho. Deus precisa nesse universo de um crescimento de si mesmo. Ele precisa dessa glória, dessa honra, desse crescimento glorioso, honroso e universal, que é a expressão dele mesmo. É isso que é o propósito do seu coração, e isso é o reino de Deus. Eu descanso agora. Não sei se eu fiz um bom trabalho ou não, mas, amém? Vocês veem isso, irmãos? Não sei nem se preciso ler essa sinopse, mas vou ler. Eu vou ler para depois chegar na questão do solo. Isso aqui é um finalzinho da mensagem de ontem. Eu sinto a necessidade da experiência dos santos. Eu não vou gastar muito tempo, não se preocupem. Eu lhes digo, o primeiro tipo é o solo onde tem muito tráfego. Ontem à noite nós falamos sobre 800 canais de televisão. Estava falando de tráfego. Mas eu esqueci do tráfego de todos os tráfegos que é a internet. A internet vai compactar
tanto você que nenhuma palavra vai conseguir entrar. Não são 600 canais, são milhões de canais, chamado Google. Você vai para myspace.com, myspace.com. Se você não quiser crescer, eu tenho uma maneira rápida para você crescer e servir a net, a internet. Oh, amados irmãos e irmãs, eu não estou aqui contra coisa alguma. E os jovens, especialmente os irmãos, os videogames, PlayStation, isso aí está matando. Tem gente matando os outros para comprar o novo PlayStation. Depois que você compra o PlayStation, eu vejo as pessoas, eles estão com a face encoberta. Falando de um solo impermeável. Hoje, meninos, crianças de 5, 6 anos de idade estão jogando Dragon, não sei o que. Eu não sei onde que vai parar isso. Irmãos e irmãs, eu lhes digo, vou dizer uma palavra para os jovens. Isso é tráfego. Fujam, saiam da beira do caminho, fiquem no centro da fazenda, onde não há tráfego. Onde é o centro da fazenda, da plantação? Número 1 é o nosso espírito humano. Esse é o centro da plantação. Número 2 é a vida da igreja. A fila da frente na vida da igreja. Fileira da frente. Se vocês entendem o que eu estou falando. O carpool, a linha diamante. Fujam dessas coisas, irmãos. Venham para o centro da fazenda, para o centro da plantação, do reino, e deixe-o crescer. Recebam a palavra. Não é só para ficar alegre durante algum tempo. Não. Longe onde os pássaros nem consigam chegar, não possam roubar e devorar essa semente. O segundo tipo de terreno, o que é? É o terreno pedregoso. O terreno pedregoso significa o quê? Tem terra, mas tem muita pedra ali. Então, isso acontece o quê? Ele leva uma espécie de arado que ara a terra, vira ela ao contrário e expõe todas as pedras. É necessário isso. Para lidar com o Senhor, a primeira coisa do tratamento do Senhor é expor-nos na sua luz. Porque sem luz não podemos ver a luz. Não estou falando de introspecção humana, mas estou vendo de ver a luz do Senhor. Mostrando nossa disposição, peculiaridades, opiniões, ambição, nossa concupiscência, nossa emoção não tratada, desregulada, nossa mente não renovada, tudo isso essas rochas têm que ser levantadas pelo arado. É um arado na forma de V, assim, ó, um arado na forma de V. Nós temos que dar a vitória. O arado da vitória para o Senhor, é como um V da vitória. Então, primeiro, essas coisas têm que ser expostas. Depois que elas são expostas, você não larga ali. Tem que jogar fora, certo? Pelo Espírito, você tem que jogar fora essas pedras. Não fique com elas. Se posicione contra isso, eu não concordo com isso, certo? E então, por outro lado, temos de mergulhar profundamente para ter uma vida profunda com o Senhor. Como vimos ontem à noite, ter uma vida arraigada, uma vida secreta arraigada no Senhor. E então podemos ir. Depois o outro terreno é tipo de terra que tem os espinhos. Os espinhos estão ali para abafar. E isso são as ansiedades desta era, as ansiedades da vida e o engano das riquezas. Na verdade são dois lados da mesma coisa. A ansiedade e as riquezas também move a sociedade humana. A ansiedade e as riquezas. Um é interior, o outro é exterior. E eles se encontram. E isso também vai abafar o solo, que é bom, mas é mais ou menos bom, mas está crescendo, mas é abafado pelos espinhos. Que o Senhor realmente, que o Senhor arranque todo espinho, certo? Não tenho tempo. Amados santos, vamos orar nestes dias. Senhor, faz de mim a boa terra. Senhor, faz do meu coração
a melhor terra, para que tu possas crescer livremente, saudavelmente, rapidamente, sem ter que estar sempre brigando e lutando comigo, e sem estar havendo controvérsias comigo. Senhor Jesus, subjuga-me. Senhor, derrota-me. Senhor, remove essas coisas. Senhor, cresce em mim livremente como tu queres. Amém? Isto é buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas a nós. Eu lhes digo, esta busca vem com um preço. Tem que pagar um preço, eu vou dizer. Tomar o caminho do reino é o caminho de pagar preço. Mas Deus quer um reino. E veja Samuel, por fim, ele pagou o preço. Ele não era para si mesmo. Por fim, ele tinha tal coração, que um coração que é uma duplicação do coração de Deus. O coração dele não era para nada, não era nada para ele mesmo. Mas tudo que Deus precisaria, tudo que Deus queria, Senhor, meu tempo, tudo é do Senhor, eu falo amém, amém, amém. Eu lhes digo, esse é um verdadeiro nazireu, isso é um coração que é para o reino de Deus. Eu creio que podemos ter um coração como esse. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? 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 Senhor Jesus, cresce em nós. Agora, eu vou ler a sinopse e entregar a reunião por irmão Andrew. Algarismo Romanos número 1. O Novo Testamento revela que o Deus triuno encarnou-se para ser semeado no seu povo escolhido e desenvolver-se num reino dentro deles. Esse é o elemento intrínseco de todo o ensinamento do Novo Testamento. Isso aqui não é extrínseco, mas é intrínseco. É isso que o Novo Testamento nos ensina. Número 2, a economia de Deus quanto ao seu reino tem um mistério oculto que foi desenvolvido para os discípulos do Senhor. Como a natureza e o caráter do reino são totalmente divinos, e os elementos pelos quais ele é gerado são a vida divina e a luz divina, isso é importante no seu estudo, perceberem que ainda há uma outra parábola em Marcos 4, da luz e do candelabro. A questão da luz, na primeira parábola, a questão da vida, e na segunda, a questão da luz. O Senhor é a luz. Onde está a luz, há um processo de desenvolvimento da vida e um processo de desenvolvimento da luz também. É preciso, especialmente em sua realidade, como a igreja genuína nesta era, ainda é totalmente um mistério para o homem natural. B, é preciso revelação divina para se entender o reino de Deus. 3, o reino de Deus não é meramente uma esfera material na qual Deus reina sobre seu povo e exerce sua autoridade para realizar sua administração governamental, de maneira que possam entrar nessa esfera e desfrutar bênção eterna. O reino de Deus é, na verdade, o próprio Deus. O próprio Deus é tudo como conteúdo do seu reino. É melhor lerem essas notas de rodapé, irmãos. Algo muito profundo aqui. B, Deus é vida, tendo a natureza, a capacidade e a forma da vida divina, que forma a esfera do governo de Deus. Isso é a genética divina. C, a vida de Deus é o reino de Deus, e o reino de Deus é a esfera da vida divina, para que essa vida possa mover-se e operar, e reger e governar, para que a vida realize seu propósito. O reino é um lugar onde a vida opera, se move e realiza o seu propósito para produzir a cidade de vida, uma cidade de vida, uma duplicação de Deus. Os que vivem no reino de Deus têm Deus como sua vida. Deus vive neles, através deles e a partir deles, e assim eles expressam a Deus. Se você não estiver no reino de Deus, você jamais poderá expressar Deus. Algarismo Romano 4 é o coração da mensagem. O reino de Deus é o próprio Cristo como a semente da vida semeada em nós, crescendo em nós e amadurecendo em nós, até que haja uma colheita plena, a manifestação do reino. Isso é revelado na parábola da semente em Marcos 4, 26 a 29.
O homem, no versículo 26, é o Filho de Deus como o semeador que veio para semear a si mesmo, como a semente da vida em sua palavra, no coração dos homens, de maneira que ele pudesse crescer e viver neles e ser expressado a partir do interior deles. Ontem à noite eu falei que, na verdade, esse reino é um viver. Esse reino não é apenas uma esfera, não é apenas vida, é um viver. E esse viver é a própria expressão desse reino. 2. A semente é a semente da vida divina semeada nos crentes do Senhor. 3. Lançar a semente na terra indica que o reino de Deus, que é o resultado e alvo do Evangelho do Senhor e a igreja nesta era, lembrem-se, o reino não está suspenso. Hoje nós estamos no reino de Deus. A realidade da vida da igreja é o reino de Deus. Certo? Vamos ler Romanos 14, 17 e diversos versículos ali em 1 Coríntios. E a igreja nesta era são uma questão da vida de Deus que brota, cresce, dá frutos, amadurece e produz uma colheita. 4. Cristo estabelece o reino semeando a si mesmo como semente da vida nas pessoas que creem, de maneira que o reino possa crescer. Isso é totalmente uma questão do crescimento em vida e não do nosso trabalho. Então nós vimos nessa parábola, esse homem semeou e foi dormir. Ele não sabia o que estava acontecendo, aquela semente brotou e cresceu. Isso não significa que devemos ser preguiçosos, significa que isso prova a espontaneidade da semente. Essa semente vai crescer por si mesma, se receber condições adequadas. Não é uma questão do nós trabalharmos, mas nós só temos que regá-la, cuidar do solo, coordenar com Deus triuno. E a semente crescerá no tempo devido. 5. A regeneração é a entrada no reino de Deus e o crescimento da vida divina nos crentes é o desenvolvimento do reino de Deus. Não há outra maneira de entrar nesse reino inicialmente, senão pela regeneração, porque é pela regeneração que recebemos a vida de Deus. 6. O reino de Deus é a realidade da igreja introduzida pela vida de ressurreição de Cristo por meio do Evangelho. 7. E finalmente, a semente do reino é Jesus. E o desenvolvimento da semente no conjunto dos crentes é o reino. Esse conjunto, esse agregado é a igreja. Louvado seja o Senhor pelo reino de Deus. Amém. Eu estou muito feliz que o Minouro compartilhou esse ponto sobre o solo absorver para formar essa planta. Ser absorvido, solo ser absorvido para formar a planta. E eu quero recomendar a vocês esse livro chamado A Constituição e Edificação do Corpo de Cristo, que o irmão Lee liberou em Atlanta em novembro de 1992. Eu me lembro quando ele voltou dessa conferência, ele falou: Andrew, algo novo foi liberado nesta conferência. E naquela primeira mensagem o irmão Lee fala sobre o coração humano sendo parte dessa constituição que está sendo absorvida para edificar o corpo de Cristo. 2 capítulos sobre a constituição do corpo de Cristo e então 4 capítulos sobre a edificação do corpo de Cristo. A edificação, a constituição, primeiramente, são resultados, são originados pelo Deus triuno. E então também há os constituintes do solo humano, que é a nossa humanidade, que é o bom coração. E Deus chama esse coração de bom coração. É claro que ele pode se tornar não bom, mas continuemos com esta sinopse, com este esboço. Eu quero começar mencionando a vocês um versículo em Lucas 4:43. E eu li isso hoje. Diz que Jesus evangelizava o reino de Deus. Isso não significa que ele vai evangelizar o reino de Deus. Significa que ele evangelizou com a sua pregação do evangelho, é a pregação do reino de Deus. Em outras palavras, o evangelho é o reino de Deus. E a Bíblia nunca diz
que a igreja, não fala do evangelizar a igreja ou evangelizar a cruz. Nunca fala que a igreja é uma mensagem do evangelho. A Bíblia nunca diz isso, com palavras assim. Nunca diz que a cruz, mas diz que em Lucas 4:43, que Jesus evangelizava, anunciava o evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus. E como o Minoro compartilhou no começo da mensagem, a questão do reino, talvez nos últimos 200 anos, se tornou um assunto da moda. Um assunto da moda, desde os modernistas até os dispensacionalistas, mas ou eles consideram o reino como um lugar, ou consideram como uma condição. Mas é apenas no ministério que o reino é uma questão de vida. É através da vida que Deus tem domínio no seu reino. Na verdade, esse conceito estava ali em Gênesis 1. Porque o desejo de Deus, o bom prazer de Deus na sua primeira criação era que ela habitasse toda a terra com vida. Ele ordenou ao homem que fosse frutífero e multiplicasse para encher a terra. Eu estava conversando com o irmão Ed, em Gênesis, capítulo 1 é muito significativo, que quando Deus criou todas as plantas, ele disse que as plantas que dão semente, frutos que dão semente. Portanto, Deus, o conceito de Deus é uma questão de multiplicação. O conceito de Deus, o pensamento de Deus é de saturar, permear, espalhar, expandir para toda a terra, subjugando toda a terra e populando e habitando toda a terra. Com quê? Com vida. Com vida. Isso é que Deus fez na primeira criação e é isso que Deus fez na segunda criação. É interessante porque quando Noé saiu da arca, Deus deu para ele exatamente o mesmo mandamento que ele havia dado para Adão, que ele fosse frutífero e multiplicasse. Ser frutífero e multiplicar sobre a terra. E quando Jesus veio, Jesus foi a semente, ele foi a semente da mulher, ele era a semente de Abraão, descendente de Abraão, e era descendência de Davi. E essa semente vai habitar a nova criação da mesma maneira. É a maneira como Deus quer encher de habitantes na nova criação. Não é maravilhoso? Vou continuar na sinopse. O reino de Deus é, na verdade, o homem-Deus, o Senhor Jesus, semeado como semente em seus crentes. Não é maravilhoso? Que ele é uma semente tripla. A semente da mulher, a semente de Abraão e a semente de Davi. Isso, na verdade, é o homem-Deus. Desenvolvendo numa esfera na qual Deus pode reinar como o seu reino. Isso está em Lucas 17, onde o Senhor falou para os fariseus, quando os fariseus perguntaram a ele, quando viria o reino de Deus, o Senhor falou, eis que o reino de Deus está no meio de vós, vocês o veem, vocês estão vendo o reino, significa que ele é o reino. Número 1, o reino de Deus é uma pessoa maravilhosa, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em Mateus capítulo 16, 3 coisas são reveladas. Cristo, Filho de Deus, a igreja, no versículo 18, e então o reino. E essas 3 coisas são o mesmo. Cristo introduz a igreja introduz o reino. E Cristo, na verdade, é o reino. O reino de Deus é uma pessoa maravilhosa, o Senhor Jesus, Filho de Deus. 2, o Senhor Jesus, que é a corporificação do Deus triuno, veio para ser o reino de Deus, semeando a si mesmo como a semente do reino no interior do povo escolhido de Deus. Esse Deus triuno está corporificado nele.
toda a plenitude da deidade habita nele. Colossenses 2:9. E esse veio para ser o reino de Deus, semeando-se a si mesmo como a semente do reino no povo escolhido de Deus. Na primeira parte dessa sinopse, falamos que essa semente foi semeada em nós e cresce. E nesta parte restante, nós temos que prosseguir mais para a questão da colheita, porque essa semente não apenas foi semeada, não apenas cresce, mas há um resultado. Há um resultado. E esse resultado é a colheita. De fato, na verdade, se você ler as parábolas em Mateus 13 e em Marcos 4, a primeira e a terceira, todos falam de uma consumação. A consumação que vai dar a 30 por 1, 60 por 1 e a 100 por 1. E o Minoro mencionou na última parte de Marcos capítulo 4, fala da colheita. Quando o fruto está maduro, imediatamente fala que ele envia o ceifeiro, para quê? Porque a colheita chegou. Então Deus está buscando uma colheita, e essa colheita é a consumação do reino. Letra A. O Senhor é tanto o semeador, como a semente que foi semeada. Como semeador, o Senhor semeia a si mesmo, como a semente da vida, por meio da sua palavra. Letra B. A vida de Deus, que é o próprio Cristo, é a semente da esfera da vida divina, que se desenvolve no reino para o seu reinar. E então, letra C. Aquele que foi semeado em nós como semente é o gene do reino. O pleno desenvolvimento desse gene do reino será o reino eterno de Deus no novo céu e nova terra. Você não percebe que quando recebe Jesus Cristo, você recebe o gene do reino em você? Algumas pessoas reclamam, eu tenho o gene errado. Não, você tem o gene errado, você tem o gene certo, o melhor. Você tem o gene do reino, o gene do rei. Na verdade, você tem o gene do homem-deus. Você tem o melhor gene que há em todo o mundo. Sabe, quando os discípulos estavam ali, eles não sabiam disso. Eles estavam passando por uma terapia genética. Uma terapia de gene, uma terapia genética. O que estava acontecendo? O Senhor os chamou e começou a treiná-los. Treiná-los através dos seus genes. Quando ele curava, sua cura era para mudar os genes. A medicina hoje, eu consultei um médico que é muito próximo a mim, e ela me disse, é uma médica muito próxima a mim, e ela me disse que aqueles genes, eles têm uma instrução codificada, é codificado, que vai dar instruções para todos os órgãos do seu corpo. Eu gosto dessa palavra, é codificado e há instruções. Isso não vem da Bíblia, isso vem de um médico, de uma médica. Há algo em nós que está codificado, e está não apenas codificado, mas há algo como o gene divino que está em nós. Portanto, Jesus, ele levou seus discípulos e lhes deu uma mudança, uma transformação genética. Primeiro os curou geneticamente, então lhes deu uma substituição genética. Uma substituição universal genética, para que eles se tornassem de uma nova espécie. Que espécie? Que tipo? A espécie de homem-deus. Sabe o que nós estamos fazendo no treinamento tempo integral? Estamos dando a vocês uma maquiagem genética. E isso é na comida que vocês comem, vocês não sabem disso. Nós colocamos genoma na comida, genoma, o genoma de Cristo, o genoma de Deus. Daqui a 2 anos, quando vocês olharem para o espelho, nós fomos transformados em homens-deus.
Eu ouvi um irmão, ele teve que passar por alguns tratamentos, então, ele foi colocado dentro de uma incubadora, de maneira que todas as células do seu corpo tivessem uma mudança. Eu gosto dessa palavra, incubadora. É isso que é o treinamento tempo integral. Coloca você numa incubadora. O que entra ali é a velha criação e o que sai é o novo gene. O resultado de uma mudança genética. Que tal? Deus está no negócio da clonagem de Cristo. Clonando todos nós. Exatamente iguais a Cristo. Uau! Sabe o que é este treinamento aqui, irmãos? Este treinamento está produzindo um monte de clones de Cristo. Colocando o gene em você. Quando o evangelho é pregado a você, esse gene entra em você. Não importa. Não importa qual seja a sua constituição natural. Esse gene vai transformá-lo. Ele é codificado. Todas as instruções estão ali. Portanto, hoje, tudo que você precisa fazer é simplesmente deixar que isso desenvolva. Deixe que esse gene se desenvolva. Aleluia! Eu estou feliz por estar nesse processo. Sabe? A medicina moderna diz muitas coisas que você não consegue curar, mas agora eles vêm com essa engenharia genética e tornam você uma pessoa diferente. É isso que Cristo está fazendo, sabe? Cada igreja, na vida da igreja, é uma incubadora. Primeiramente, coloca o gene divino em você e então começa a trabalhar. Dando a você toda essa comida celestial. E esse gene começa a crescer-se e a desenvolver em você. Tudo que você precisa está nesse gene. E nós vamos voltar agora na próxima parte. Nós vamos gastar um bom tempo ali. Que tudo que você precisa está nessa semente divina. E essa semente está aí. A semente está no seu interior. O que estamos fazendo aqui? Estamos treinando um grupo de pessoas, não de uma maneira exterior, mas treinando-os a se tornarem o povo do reino. E o povo do reino simplesmente são pessoas que crescem a partir do gene desse reino, desse gene do reino. Eu gosto dessa palavra, gene do reino. Quando você voltar para lá, pense a esse respeito. Eu tenho o gene do reino em mim. Eu quero deixá-lo crescer. Mas mesmo que você não queira deixá-lo crescer, ele ainda vai crescer. Porque em Marcos capítulo 4 fala que o homem dormiu. Ele foi dormir noite e dia. E a semente cresce por si mesma. Às vezes, você pensa, oh, minha fé se foi. Oh, os ventos são tão fortes demais. Oh, o ambiente é tão difícil. Eu nem sei se Deus existe ou não. Você tem que saber que o gene ainda está ali. A semente ainda está ali. Ainda está crescendo. E o homem dormiu. Noite e dia. A semente brotou. E cresce. Como? Ele não sabe. Mas simplesmente você cooperou com ele. Se você falar, amém, Senhor, eu me abro para ti, eu coopero contigo. E quando você fizer isso, a semente vai crescer. Aquele que foi semeado em nós é uma semente, é o gene do reino. O pleno desenvolvimento desse gene do reino será
o reino eterno de Deus no novo céu e na nova terra. Depois dessa semente ter sido semeada nos crentes, ponto 3, ela crescerá e se desenvolverá no reino de Deus no interior deles, que é para o cumprimento do propósito eterno de Deus e também para a nossa bênção e desfrute. Mesmo que o inimigo tenha usurpado a terra, Deus hoje está ganhando um povo para tomar a terra, não de uma maneira exterior, mas na maneira da vida. 1 de Pedro, capítulo 2, fala que nós somos um povo escolhido, um povo peculiar, um povo especial. Alguém diferente. O que nós somos? Nós não somos diferentes apenas de tipo, nós somos uma espécie diferente. Somos a espécie de Deus. Melhor ainda, somos a espécie de homem-deus, do homem-deus. E Deus vai usar esse grupo de pessoas para tomar toda a terra. Sabe quem são os vencedores? Os vencedores são simplesmente as primícias. Significa que eles são aqueles que permitem essa semente crescer até que eles se tornem os primeiros a amadurecerem. E isso são as primícias. Você pode dizer que são os primeiros clones de Cristo. Um dia vai haver a colheita dos clones de Cristo. Hoje tem um monte de clones de Deus, clones de Cristo, clones do homem-deus. Aquele que for totalmente pelo Novo Testamento, segundo ele, vai produzir. E eles vão marchar como um exército e vão tomar toda a terra. Algumas pessoas dizem, eles têm uma agenda política. Não tem uma política agenda. Tem a agenda do homem-deus. Nós vamos tomar toda a terra, mas não é através de algo material, simplesmente espalhando os genes. Vamos fazer essa guerra de espalhar os genes. Quando você vai para um novo lugar, prega o evangelho, você está espalhando esses genes e produzindo uma nova raça de pessoas. O irmão Lee tinha uma expressão maravilhosa, uma palavra, uma frase maravilhosa. Ele falou, esses que vão se tornar co-reis no final do milênio, Satanás vai se levantar e despertar e levantar as nações para se rebelar contra Deus. Mas esses co-reis não podem mais ser despertados, porque eles foram constituídos com a vida divina, então eles não podem mudar, eles não podem se rebelar. Eles se tornaram uma espécie diferente de pessoa. É isso que são os vencedores. Eu vejo vocês sorrindo. Aleluia! Nós estamos na corrida correta. Não a corrida super, a corrida dos mestres, mas a corrida do homem-deus. Uma corrida que vai ganhar toda a terra, todo mundo. Aleluia! Aleluia! Amém? Ponto 4. O desenvolvimento. Vamos voltar para 2 de Pedro, capítulo 1. Fala do desenvolvimento. Essa passagem fala do desenvolvimento do reino dentro de nós. Essa é a nossa entrada no reino de Deus. Nos 4 primeiros versículos desta passagem, 2 de Pedro 1, de 3 a 11, eu contei pelo menos 11 coisas que vocês podem dizer que são a descrição, ou os fatores, ou os elementos da semente. Número 1, diz
uma fé igualmente preciosa como a nossa. Você tem a fé igualmente preciosa. Essa fé, você pode dizer, está no versículo 1. Eu quase não consigo viver a minha vida cristã. Sim, mas essa fé está dentro de você. Há uma fé dentro de você que é igualmente preciosa. Igualmente a de Pedro. Igualmente preciosa a fé de Pedro. Número 2, no versículo 3, ele fala do divino poder. Que tipo de poder é esse? Essa semente tem um poder interiormente. Esse é o poder da semente. Poder divino que nos foi dado a todos nós que estamos relacionados com a vida e a piedade. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E isso foi transmitido, infundido a nós. Foi plantado em nós. É isso que diz a nota de rodapé. Temos esse poder divino instalado, plantado, infundido em nós. Esse é o número 2. Número 3, na verdade, eu já falei no versículo 1, diz que essa fé nos foi dada como uma espécie de terra, como uma espécie de herança. Isso é algo que nós recebemos. E número 4, nos dá todas as coisas que estão relacionadas à vida e à piedade. Que são todas essas coisas que estão relacionadas à vida e à piedade? São as riquezas dos produtos da boa terra. Dentro da semente tem a própria vida, tem todas as riquezas da boa terra estão ali. Então, número 5 fala, isso está relacionado à vida, que tem a ver com energia, está relacionado à piedade, que tem a ver com a expressão. Tudo está nessa semente. Sabem? Algo mais que essa médica me falou sobre os genes. Falou que se houver uma supressão dos genes e uma expressão dos genes. Eu gostei disso. Falei, muito bem. Eu não preciso entender nada sobre genes. Os genes podem ser suprimidos, mas também podem ser expressos. E nós estamos aqui para expressar o gene de Cristo. E essa expressão é a piedade. Então, diz no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Que são essas preciosas e muito grandes promessas? É a palavra da Bíblia. São todas as promessas que Deus nos deu. E especificamente as promessas de nós nos tornarmos participantes da natureza divina. Através disso, nós nos tornamos participantes, coparticipantes da natureza divina. Todos nós, não importa quão fraco sejamos, quão forte sejamos, não importa quão jovem você seja, você tem a fé interiormente, você tem o poder interiormente, e você tem as promessas preciosas, divinas e muito grandes nas suas mãos. E isso te dá a certeza de você se tornar um coparticipante da natureza divina. Isso significa que você foi levado, introduzido à união orgânica. Isso é que é coparticipar. É ser introduzido numa união orgânica com o próprio Cristo. Tendo fugido da corrupção das paixões que há no mundo. Então você tem as promessas, você tem a natureza divina, número 9. Você tem a glória
Eu esqueci desse ponto, número 10. E então isso te leva para quê? Você se torna capaz de fugir das paixões da corrupção. Fugir da corrupção, o que significa incorrupção. Então a fé está na semente, o poder está na semente, a terra está na semente, a herança está na semente, todo o poder divino está a vida está na semente, Deus, a piedade está na semente, as virtudes estão na semente, as promessas estão na semente, a natureza divina está na semente, a glória está na semente, a glória como o alvo, como o objetivo do trabalho de Deus em nós está na semente. E essa semente introduz você na incorruptibilidade. Que tal? Devemos falar aleluia! Não importa onde você está, essa semente ainda está aí. E o que precisamos não é do desenvolvimento. É o desenvolvimento, perdão. Então, o versículo 7 fala do desenvolvimento dessa semente. Então, versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé, com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. São 8 itens no total, começando com a fé, terminando no amor. E não é um tipo normal, um tipo comum de amor, mas um amor nobre, o amor que suporta todas as fraquezas da vida humana, o amor que é maior, mais nobre, tem poder e capacidade do que qualquer amor humano. Esse amor. Esse tipo de amor é o fruto que se desenvolve da semente da fé. Isso é uma figura do desenvolvimento do reino de Deus dentro de nós. E como você deixa isso crescer? Acrescentando alguns nutrientes. Um primeiro nutriente é a diligência. Acrescentar sempre cada pouquinho de diligência, especialmente quando vocês treinandos estiverem formando-se depois do 4º semestre. Vocês vão sair do treinamento, vão sair desse ambiente de regulamentos. Cada manhã vocês têm que ir ao Senhor. Vocês têm que edificar-se num viver adequado e vital. Vocês precisam permitir que os nutrientes entrem em vocês. E vocês têm que deixar a semente crescer. Vocês têm que entrar na palavra de uma maneira sistemática, diariamente. Vocês não podem permitir que o ambiente exterior controle vocês, mas precisam do suprimento interior diariamente. Num certo aspecto, vocês não precisam fazer nada, porque a semente cuida de si mesma. Mas, por outro lado, vocês têm que dar a sua cooperação humana. Cada manhã dizer, Senhor, eu coopero contigo. Não posso fazer nada, mas quero exercitar a diligência. Em todas as parábolas sobre o semeador, no Evangelho de Lucas, diz que não apenas é um coração nobre e bom, mas o elemento humano, que é aqueles que ouvem a palavra, agarram rapidamente ela. Isso é diligência. Se apegam rapidamente à palavra. Vocês têm que aplicar a diligência. Ninguém que não exercite a diligência pode crescer na vida espiritual. Eu garanto para vocês. Se você não exercitar a diligência, nem ser salvo você pode. Eu não sou armeniano. Não estou pregando salvação por obras. Estou falando um fato para vocês. Que
esse elemento no crescimento cristão, que nós precisamos oferecer-lhe, dar-lhe cooperação, exercitando a diligência. A vida cristã não é uma vida milagrosa, a vida cristã é uma vida regulada. O irmão Lee falou muito sobre no treinamento de grupos vitais. Se você quiser ser uma pessoa vital, não é você se tornar um Sansão da noite para o dia, de repente você fica poderoso. Não, você tem que ser um Boaz. Boaz era alguém que era regulado, segundo o princípio da vida, e cresceu e deu fruto. Se tornou parte da genealogia do rei, gerou Cristo. É por isso que precisamos ter um horário, uma programação no nosso viver, para que o nosso viver produza a diligência adequada. E quando você oferece essa diligência adequada, há o suprimento. E o suprimento é o suprimento abundante e supre cada estágio. Há 8 virtudes mencionadas aí. Na verdade, o suprimento abundante deveria ser mencionado 7 vezes. Mas ele só mencionou uma vez para resumir. Mas é muito óbvio que aqui ele fala de associar abundantemente com a vossa fé a virtude, e associar abundantemente com a virtude o conhecimento, e associar abundantemente com o conhecimento o domínio próprio, e associar abundantemente com o domínio próprio a perseverança. Cada estágio é o suprimento abundante que está suprindo, cuidando, alimentando você, reconstituindo você. Essa palavra suprimento abundante, aqui, há uma nota de rodapé, quando você voltar a Filipenses 1,19, todos nós estamos familiarizados com aquela palavra, do Espírito todo inclusivo de Jesus Cristo, que nos dá o suprimento abundante, e esse suprimento abundante é como o maestro de um coro que pode dirigir tudo. O que você tem que fazer com relação à sua roupa, ou tudo, porque é tudo suprido para você. É a mesma palavra usada aqui. Quando você oferece esses nutrientes, essa diligência para ele, isso é o suprimento abundante que supre cada estágio. Estágio 1, passo 1, passo 2, passo 3, todos os passos, até a rica entrada. E essa rica entrada é uma entrada que suprirá ricamente e abundantemente para você. É um suprimento enfático. É a mesma palavra, mas é o suprimento pleno. Vai suprir plenamente. Esse é o nosso futuro. Não olhe no espelho e fique triste. Olhe no espelho e diga: a semente está em mim. Tudo que eu preciso é oferecer um pouco de cooperação a essa semente. E o suprimento abundante está todo para mim. Cada passo do caminho. Da fé até o amor mais nobre. E então os versículos 8 e 10, 8, 9 e 10, os 3 versículos, nos falam estas coisas. Estas coisas. Que são estas coisas? Estas coisas são aquelas 8 coisas, aqueles 8 estágios no seu desenvolvimento. Então, para estas coisas, ou seja, as coisas mencionadas nos versículos anteriores, existindo em vós, e em vós aumentando, abundando, constituem vocês, fazendo com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas, aquelas 8 coisas, não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Confirmar estas coisas, para que vocês jamais tropecem. Com estas coisas vocês não vão esquecer da sua purificação dos pecados de outrora. Não esquecer
o significado daquilo. Vocês estarão sempre no significado e na realidade dessas coisas. E então estas coisas ainda vão fazer com que confirmar o seu chamamento e a sua eleição. Não venha me perguntar se você for um calvinista, falar essas questões de reconciliar, de predestinação eterna. Não sei, leia esse versículo aqui e diga amém para cada palavra. Ser mais diligente para fazer o quê? Para que você torne o seu chamamento e eleição, a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amém, amém. Quando eu faço essas coisas, ela vai fazer do meu chamamento e a minha eleição. Amém? E não vou tropeçar. Amém? Sabe de uma coisa? Entre nesses versículos. E aí no versículo 12 vai falar, por esta razão, e aí ele fala o quê? Da presente verdade. Eu quero lembrá-los, estarei sempre pronto para trazê-los lembrados acerca destas coisas, são aquelas 8 coisas. Irmãos, estas são a presente verdade. Para você crescer na vida divina, se tornar o reino eterno, de maneira que seja provista uma rica entrada, não uma simples entrada, mas a entrada eterna, a entrada que é totalmente, amplamente suprida a você. Essa rica entrada. Você não tem que lutar para entrar ali. Ela é amplamente suprida para você. Você preparar a sua entrada na universidade, fazer vestibular, essa entrada é amplamente suprida de que maneira? Através de todo o seu exercício, seu estudo, você faz o seu trabalho, enquanto você se prepara, as suas lições, você estuda. Esse estudo torna-se o suprimento para você entrar e te proveu rica entrada. Irmãos e irmãs, vamos trabalhar na terra, vamos trabalhar na semente, vamos trabalhar em Cristo. Enquanto você trabalha, todas essas coisas são acrescentadas a você. E esse acréscimo será o rico suprimento, o suprimento abundante que vai oferecer a você a rica entrada no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Uau! Que rico é isso! Vamos ler a sinopse. O desenvolvimento do reino em nós é a nossa entrada no reino de Deus. Entrar no reino de Deus não é uma questão de entrar em uma esfera material exteriormente, mas de Cristo crescer interiormente. Gálatas 4,19, Cristo sendo formado em nós. Para usar uma terminologia moderna, Cristo está sendo clonado em você. Eu estou ficando com coisa assim, ficção científica. Eu amo os genes do reino. B. Para entrar no reino de Deus, precisamos humilhar-nos e esvaziar-nos para que todo o nosso ser interior seja disponível para Cristo crescer em nós. Os versículos são Marcos capítulo 10. Se você ler Marcos 10, versículos 13 a 16, e comparar também com Mateus 18, versículos 3 e 4, vai te mostrar que o reino de Deus é das criancinhas e entra sendo uma criancinha através da conversão e você se torna o maior no reino. Em outras palavras, a natureza do reino é de criancinhas, a entrada no reino é criancinhas e o direito no reino também são criancinhas. Não há outra coisa a não ser uma criança. Aparentemente somos nós que entramos no reino de Deus. Na verdade, a entrada no reino de Deus nos é ricamente suprida. Que doce! Pelo Senhor, por meio do nosso crescimento em vida e pelo desenvolvimento da vida divina em nós. D. Devemos ser diligentes em buscar, essa é a nossa cooperação,
em buscar o crescimento e desenvolvimento da vida divina em nós, até que a entrada no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo nos seja rica e abundantemente suprida. Esta mensagem tem uma instrução codificada para a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvá-lo. Vamos orar por um minuto.